Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Olha, o Brasil está a poucos dias de sofrer a imposição de tarifas históricas nos Estados Unidos sobre as exportações. E mesmo assim, o nosso presidente continua a se comportar como se estivesse numa mesa de bar. Falando para militantes no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, Lula discursou de improviso hoje. Como sempre acontece nessas ocasiões, soltou uma pérola atrás da outra. Disse que Bolsonaro é um tranqueira que jamais poderá voltar a governar o país, admitiu que não tem qualquer interlocução com o governo dos Estados Unidos e ainda atacou as Big Techs, afirmando que elas propagam mentiras e devem ser controladas. Dirigindo-se a Trump, afirmou ainda que se o americano estiver jogando truco, vai tomar o grito de 6 à mesa desse bar internacional. Bom, vamos começar a nossa última análise, que tem hoje aqui como convidado, novamente, o Francisco Scorsin. Tudo bem, Scorsin? Como é que está? Tudo bem, Tosi. Boa noite para o Vargas também. O Daniel Vargas está com a gente também. Salve, Vargas. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, Tosi. Tudo bem, Scorsin? Um prazer estar de volta. Daqui a pouquinho o Marcília está chegando. Parece que o Marcília está terminando um jogo de truco lá em São Paulo. Vou deixar um oi, então, igual as tarifas do Trump. Já está dado o oi. Daqui a pouco o Marcília se junta a gente, ele está um pouquinho atrasado, já fez as justificativas aqui. Eu avisei a ele, se tiver mais que 10 minutos de tolerância não dá, daí é falta mesmo, né? Vai perder nota. Bom, olha só, alguém que chegasse de Marte hoje ao Brasil poderia achar que os brasileiros têm motivo de sobra para comemorar. Nem parece que estamos a menos de 10 dias de sofrer duras sanções dos Estados Unidos devido às perseguições judiciais contra empresas e cidadãos americanos e também pelo desrespeito ao devido processo legal por parte da Suprema Corte no julgamento de Jair Bolsonaro e dos réus de 8 de janeiro. O presidente brasileiro comandou uma espécie de comício numa das regiões mais pobres, como eu falei na abertura, de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha. Dedo em riste, ele debochou do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele, Lula, quando esteve preso, não aceitou por tornozeleira porque ele não era pombo-correio. Chamou ainda Bolsonaro de tranqueira e disse que jamais o ex-presidente deve voltar a governar o país. Na linha do nós contra eles, atacou o presidente americano Donald Trump, a quem chamou de imperador. E num momento de maior empolgação, como se estivesse na mesa de um bar mesmo, desafiou o presidente americano. Acompanhe esse trecho. Com todo mundo eu converso, mas ele não quis conversar. Então o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Muita gente sabe jogar truco, outros não sabem. A gente vai ter que explicar um pouquinho, né? Porque tem muitos que talvez não associem bem essa metáfora do Lula. Mas dá para explorar esse desafio, né, dele ao Trump. No truco, o jogador precisa entender as jogadas do oponente, ter controle emocional, sabendo quando agir. E é fundamental o blefe, jogo do baralho. A disputa se dá também em várias rodadas. O problema é que lá nos Estados Unidos, Scorsin, o que eles jogam é o pôquer. E nesse jogo, no pôquer, tem blefe também, mas não tem gritaria. O silêncio conta mais. E a cada rodada o valor da aposta no pôquer pode aumentar, aumentando as fichas que estão sobre a mesa. Lula acertou ao dizer que Trump se comporta como um jogador, parece. Mas será que ele está lendo corretamente os sinais do jogo do adversário, Scorsin? Eu acho que... Você joga truco, não? Eu joguei muito tempo, na época de faculdade, principalmente, né? Normalmente a gente se forma em truco na faculdade, né? Mais do que no curso que a gente faz. Mas essa metáfora do truco, ela revela algumas coisas bem interessantes, porque... Para o pessoal entender, né? Quando alguém truca, né, vale 3 pontos. Né? E aí o outro, se fala 6, é que se você pagar para ver, vai valer 6 pontos. Né? Aí o outro dobra a aposta. Aí o outro pode triplicar para 9, até que o outro chega a 12. Aí não tem mais para onde ir, tem que mostrar as cartas e acabou o jogo. Né? Quem ganhar, ganhou. O que é interessante é que assim, quando alguém truca, você não sabe se a pessoa tem a carta ou não. Né? Ela pode ser um blefe, assim como o 6 é um blefe, o 9 é um blefe, o 12 é um blefe.
O que significa dizer que o truco já foi dado. Não vai ser dado no dia 1º. Né? O Trump já trucou. Ó, vou botar 50% em vocês se vocês tal. O que significa dizer que o Lula está fazendo agora já é o 6. Já está 6. É 6. Fala assim, ó, não vou te entregar. Não vou te entregar. Então, mostra aí que eu vou para 6. O que pode acontecer agora, então, é que é a vez do Trump dizer se ele levanta para 9. No dia 1º, muito provavelmente, essas tarifas serão impostas. E provavelmente não vai parar por aí. Né? Se vier as tarifas, então é 9, nós não estamos trucando, nós já estamos no 9, o que significa dizer que uma outra resposta do Lula já vai ter que levar o jogo ao 12. Ao 12. Não tem muita. A coisa vai escalar muito rápido nesse sentido. E aí é interessante de notar que é o seguinte: desde que o Trump trucou, todo o movimento do governo brasileiro é retórico. Você não tem um movimento mais consistente, né? Se bem que hoje saiu algumas notícias que o vice-presidente Alckmin conversou no sábado passado com algum escalão um pouco mais alto, mas todas as tentativas deixam muito claro que a negociação ela passa pela Casa Branca, ela é com o presidente Trump, e o presidente Trump deixou muito claro o ponto principal da negociação, que passa pelo julgamento do Bolsonaro. Se isso é possível, se deveria, se não deveria, não entra em cena. O fato é que o truco está dado nessa questão. Então é interessante que o Lula está no blefe, na retórica. E o Trump, desde que ele trucou, já abriu a investigação pela seção 301, né, lá dos Estados Unidos, já houve a aplicação da sanção dos vistos de alguns dos ministros do STF e do PGR, que já perderam. O Trump não está só blefando. Ele está mostrando que tem alguma carta. Ele está com o zap na mão, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos está parecendo que tem. O Lula até agora, ele não demonstra nada. Ele é só blefe, ele é só retórica. Uma outra coisa interessante é que o truco, em geral, é um jogo de dupla. Dificilmente a gente joga truco 1 a 1, é um jogo chato para jogar de 1 a 1. O legal é a dupla, né, para ter o griteiro. Imagino que o Lula está considerando que a dupla adversária é o Trump e o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não tem mais carta nenhuma e talvez o Trump tenha carta suficiente para vencer o jogo. Aí eu me pergunto, quem seria o parceiro do Lula nesse jogo? Quero crer que ele está contando com a China para sentar na mesa para poder sustentar o 12 que ele não tem como sustentar perante os Estados Unidos. Isso todo mundo vai concordar que quem tem mais bala na agulha é os Estados Unidos do que o Brasil. Com a China pode até ser que esse jogo se empate ou até ganhe mais força. A pergunta que fica é assim, esse parceiro sentou na mesa? Vai sentar na mesa? Porque há poucos dias atrás a gente teve a reunião do BRICS aqui no Brasil e os chineses não apareceram. Quando o Lula começou a falar as bobagens que falou sobre o dólar, a China ficou quietinha, mais ainda os sinais que deram assim, ó, isso é coisa do Brasil, não é coisa nossa não. Eu estou desconfiado que o Lula está jogando sozinho. Esse truco vai ter que ir para o 12 e quando chegar no 12 vai ter que mostrar as cartas que tem. E as cartas que tem vai fazer mais mal a nós do que a eles. Deixa eu ouvir o Daniel Vargas sobre isso. Vargas, dá a impressão que o presidente Lula está jogando truco, só que inadvertidamente está segurando as cartas de frente para o outro, né? E o outro está vendo as cartas dele. Não pode mostrar as cartas para o outro. A carta dele é muito baixa, né? No truco é o 4 de ouro, que é a pior carta que existe. Mas, enfim, eu acho que, Vargas, a metáfora do truco, do jogo, ela é adequada, né, para esse momento, para entender um pouco de geopolítica, até para as pessoas raciocinarem. Como bem explorou ali o Scorsin, né? É em dupla. A gente sabe que o Bolsonaro está sem cartas, o Bolsonaro está com cartas muito fracas, mas do outro lado, tá o Trump está com umas cartas fortes ali, tem realmente o as de paus, o de copas, enfim, tá carregado, né? Pode estar com o gato, como diz. A gente não pode ficar falando muito nos termos de truco, senão quem não entende vai falar assim, essa conversa está chata, né? Mas enfim, Vargas, o problema aí, a comparação é boa, a metáfora é boa, mas que leitura que você faz para entender quem que tem carta na manga? Bom, Tosse, tem uma expressão entre os truqueiros que eu acho muito interessante. Quer dizer, um jogador pode até trucar de falso, blefar sem ter muita carta na manga. Mas você nunca pode gritar 6 de falso. Eu creio que o que o Lula está fazendo nesse momento é exatamente isso. Partindo para cima do Trump, como se ele tivesse nas mãos cartas suficientes para combater o truque do adversário. Agora, quando ele chama a jogada, do que exatamente nós estamos falando na realidade brasileira? No truque você perde tentos. No jogo da geopolítica econômica, você perde
compradores, você perde recursos, você perde empregos. O comércio brasileiro com os Estados Unidos é da ordem de 40 bilhões de dólares exportado por nós para eles todos os anos. Isso é equivalente, para se ter uma noção de escala, a todo o orçamento da saúde brasileira durante um ano. 10 mil empresas serão afetadas pelo tarifaço e por essa tensão entre Estados Unidos e Brasil. Alguns estudos, como por exemplo da CNA, já indicam que apenas no agro nós devemos perder quase 50% daquilo que a gente manda para o exterior. Para se ter uma noção do que isso significa de forma mais precisa, nós sabemos que entre os produtos do agro que a gente manda para lá, um dos mais valiosos e importantes é o suco de laranja. A gente exporta em torno de 1,3 bilhão de dólares ao ano. E o suco de laranja é um produto perecível, de comércio exigente, com uma infraestrutura sofisticada, com navios adaptados para colocar o suco e levá-lo, para que lá ele chegue e seja outra vez retirado, armazenado, engarrafado e vendido. Hoje, a expectativa do setor é que essa tarifa praticamente inviabilize o comércio do suco e a própria indústria, a maior parte dela localizada em São Paulo. Com o café não deve acontecer algo muito diferente. Os Estados Unidos é nosso principal mercado consumidor. Ao mesmo tempo em que a gente tem lá nos Estados Unidos uma renda de em torno de 2 bilhões de dólares ao ano exportado de café, 1,5 bilhão de carne, 1,6 bilhão de madeira, entre inúmeros outros produtos. Alguns desses bens que têm uma durabilidade maior talvez tenham tempo e condições para serem redirecionados, mas vão perder preço. Outros, no entanto, podem simplesmente serem desperdiçados ou afetados de maneira insubstituível. Mas os efeitos indiretos dessa gritaria de truco indevida talvez sejam até mais rigorosos e graves para nós. Porque dizer que nós vamos deixar de vender 40 bilhões de dólares ao ano significa que nós vamos deixar de gerar ou perder milhares de empregos no Brasil. Significa que os investidores que fazem continuamente o seu aporte de recursos em novas atividades industriais, econômicas, nacionais, observando esse ambiente de guerra política e econômica entre Trump e Lula, vão, em vários dos casos, optar por ficar longe da briga para não criar problema com Trump, como tem acontecido com outras disputas geopolíticas de Trump com outros países. Então, não é apenas uma gritaria de 6 em uma jogada individual. Eu acho que o risco que nós corremos aqui é de literalmente perdermos a partida muito rapidamente, dadas as consequências que as jogadas mal feitas, que o voluntarismo marcado por arroubos de retórica individual podem causar, nesse caso, sobre nós. Pois é, o Vargas falou ali de arroubos de retórica, né? Vamos observar que o Lula estava hoje perante uma plateia, uma das regiões mais pobres do país, militância, também quilombolas, indígenas, e ali ele só faltou dizer assim, Vale do Jequitinhonha, vamos nos unir e vamos atacar o Império, né? É muito desigual o jogo e é muito ruim, muito trágico para o país começar a se arregimentar em torno de um discurso populista, discursinho, que é como se jogar contra a espada de um adversário. Esse é o problema, esse discurso levado até as últimas consequências. Nós estamos nos preparando para nos atirar contra os canhões em nome de uma honra que é uma jogada política, populista, e não tem nada a ver com interesses mesmo da soberania do país. Eu estou, até na minha coluna dessa semana, eu faço uma breve analogia, é mais com o ministro Alexandre de Moraes, mas como o espaço e o tempo não permite ampliar a analogia, uma parte que não vai estar na coluna eu faço aqui. Por outras razões, eu estava lendo um clássico da literatura brasileira, que é A Retirada de Laguna, do Visconde Toné,
talvez muita gente não conheça, não saiba. Ele não é exatamente um livro de ficção, não é um romance, embora seja considerado um primeiro épico brasileiro em prosa, mas ele conta a história. Visconde Toné era um soldado que fazia parte de um destacamento brasileiro na época da Guerra do Paraguai. E ele então relata como se deu essa retirada de Laguna. Laguna não é... Eu, durante muito tempo, achava que era a Laguna aqui de Santa Catarina. Não, é uma fazenda chamada Laguna, que fica no norte do Paraguai, ali na fronteira com o Mato Grosso. Isso foi em 1865. O Império Brasileiro queria fazer campanhas para fazer propaganda de que, né, estamos avançando contra o inimigo. E havia a luta mais concentrada no sul do Paraguai, e no norte o Paraguai já tinha invadido ali a região de Mato Grosso, Corumbá, tinha conseguido conquistas significativas. E aí, então, se fez esse destacamento, conduzido pelo Coronel Camisão, o sobrenome dele, que faria essa investida, então, a partir do norte do Mato Grosso, invadindo o Paraguai. E ele vai fazer isso e chega até, então, essa fazenda Laguna, e o título do livro já é bem significativo do que aconteceu. A retirada de Laguna significa que nós tivemos que sair correndo de lá. Porque, basicamente, essa campanha foi feita com muito menos soldados do que seria necessário. Os próprios paraguaios imaginaram sabiam que ia haver essa investida e se prepararam para pelo menos uns 6 mil soldados, era o mínimo para se fazer uma campanha daquela. O Brasil não tinha, acho que nem 3 mil e poucos soldados, se tanto. Numa região ali do Pantanal, também pega uma parte meio de sertão, aonde se pegou chuvas, todo tipo de doença. Então metade desse destacamento já ficou pelo caminho por conta das doenças, né? A quantidade de deserção que aconteceu, as estratégias paraguaias funcionaram muito bem, voltaram acho que uns 700 soldados, se tanto, se retirando de Laguna. E o Coronel Camisão foi um dos que faleceu de febre no meio desse caminho. O que me parece, sim, dessa propaganda e dessa retórica, né, do Lula, é mais ou menos o que aconteceu ali, né? Você quer demonstrar uma força que você não tem, como bem disse o Vargas, né? Até a gente deveria recortar o vídeo do Vargas e mandar para o Lula, para ele assistir no dia 1º, para ele pensar bem se ele vai fazer o 6, porque olha o tanto que você vai perder, é aquela hora que você bota, né, você porque você vai perder menos se você ficar quieto, né? Porque o 6 significa você tarifar. Os Estados Unidos já disse, se tarifar vai ter mais 50. Então a situação vai ficar muito pior ainda do que aquilo que o Vargas já nos demonstrou. Então há muito de propaganda, muito de retórica. Então me parece muito essa coisa do Império mandando os soldados para a guerra para perder, para morrer, no final das contas. Esse Coronel Camisão, ele já tinha sido derrotado, ele tinha uma coisa muito de orgulho. Então ele parece muito Alexandre de Moraes, porque ele sabe que está perdendo, mas ele vai até o último, ele vai dobrando, ele não para. O Toné, que é um maravilhoso escritor, diz que no próprio leito de morte, né, as últimas palavras ainda do coronel foi ainda dando ordens para atacar. Quer dizer, não desistindo mesmo quando a coisa já estava toda largada. E quanto mais eu li aquilo, mais eu fazia comparativo com o Brasil e me dando conta. Falei, bom, os soldados somos nós, né? É nós que vamos se ferrar nesse contexto como um todo. A gente até acabou ganhando a Guerra do Paraguai muito tempo depois, mas não sem perdas muito consideráveis de vida, né? Guardadas todas as devidas proporções, me parece muito o que o Lula está fazendo, esse jogo retórico, propagandístico, que não vai durar muito tempo e vai nos forçar a fazer uma retirada de Laguna, que sabe Deus como isso vai ser feito e quais são as consequências disso. Nesse caso, em vez de bravata, ou em vez de arrogância, ou bater no peito e invocar o nacionalismo, teria que ter um pouco de humildade e estratégia, né, Vargas, para conversar. Por mais que se diga assim, não, o que Trump colocou sobre a mesa é inegociável, porque envolve decisão da Suprema Corte brasileira, não dá para mexer nisso, o governo não tem poderes. A gente sabe que a nossa Suprema Corte está muito politizada e está muito em cima de soluções políticas e debates políticos. Então não é bem assim que não há como encontrar um caminho. Há de se encontrar um caminho se houvesse algum gesto, alguém cedesse, né? Mas a gente está, por enquanto, naquela fase de bravatas ainda, e como disse bem lembrou o Escorcinha aí, como é que é? Camisão é o nome do... Coronel Camisão é o chefe do destacamento. Mas que nome, hein? Camisão. É o sobrenome dele. Então, nós estamos com uma nova edição aí, quantos anos? Mais de 100 anos depois do Coronel Camisão, e não termina bem. Nesse caso, nem para o próprio coronel, mas para nós aí está numa situação difícil. Haveria como encontrar-se uma solução política para isso, apesar de envolver a nossa Suprema Corte, Vargas? Olha, Tosi, nós temos que ser realistas. É cada vez mais improvável que haja
uma saída de curto, de médio prazo, realística, nesse ambiente de uma batalha que se torna cada vez mais dura. E se nós olharmos para os movimentos, os preparativos que têm acontecido do lado americano, o cenário não poderia ser pior. Nós sabemos que o Trump, no seu governo, adotou as tarifas como uma espécie de varinha mágica para cumprir vários dos seus objetivos, de ampliar a sua arrecadação, e ele tem uma expectativa de, nos próximos 10 anos, arrecadar 2,5 trilhão de dólares apenas com pagamento de tarifas dos importadores. Tem o objetivo de equilibrar as contas americanas, de suprir medidas, compensar medidas de redução de impostos para a classe média, corrigir abusos econômicos internacionais e por aí vai. E ele faz isso mobilizando um conjunto de poderes que existem, na verdade, há 100 anos na legislação americana. Uma lei, por exemplo, de 1974, que é um dos instrumentos principais, uma lei comercial, onde existem ali algumas autorizações excepcionais para o governo abrir investigações, estabelecer restrições econômicas comerciais. A lei de emergência econômica, em casos de emergência nacional, entre outras normas que o Trump tem cada vez mais revigorado e expandido. Mas eu cito isso porque na carta que o Trump mandou para o Lula, é curioso observar que a carta, na sua primeira parte, fundamenta a imposição da tarifa de 50% ao Brasil, utilizando como referência, embora não esteja explícito, a lei de emergência econômica. Mas se a gente se perguntar qual é exatamente a emergência, ameaça nacional que o Brasil impõe aos Estados Unidos, não está claro. Aí lá na segunda parte da carta, ele determina que o governo americano inicie uma investigação para uma série de violações que o Brasil supostamente estaria cometendo nessa competição com os Estados Unidos. Violações de direito de propriedade intelectual, desmatamento ilegal, subsídios e uma série de outros temas. O que o Trump indicou para um bom intérprete com essa sua decisão? Indicou que, por um lado, ele já impõe de imediato uma tarifa de 50%, que muito possivelmente pode ser questionada por alguma decisão judicial ou por algum outro problema que faça com que ele tenha que recuar ou desfazer essa tarifa de 50% ali imposta. Aliás, uma série de ações judiciais já começam a tomar conta dos tribunais. Mas, para se garantir, por outro lado, ele já abre um conjunto de investigações que são a medida inicial que autorizará o Trump a utilizar um outro instrumento da lei de comércio para impor tarifas ainda mais significativas ao Brasil. Então, o que o Trump indicou com os 50% e depois com o cancelamento dos vistos de autoridades brasileiras é que essas são apenas a primeira prestação de uma dívida maior, cujos passos da execução já estão sendo dados no governo americano. E o que isso significa de impacto para nós também aqui é interessante para observar as opções que o Lula tem feito. O que significa para nós é que o governo percebeu que a situação vai escalar e vai se tornar cada vez pior. Do ponto de vista do governo, o que fazer? Inicialmente se tentou autorizar o Alckmin, vice-presidente, supostamente mais moderado, para ser o articulador. Não deu certo. A foto com líderes do Hamas vai envelhecer muito mal. Pediu à embaixadora brasileira, aliás, muito competente lá nos Estados Unidos, para tentar canais de contato com as lideranças do primeiro escalão americano. Sem sucesso. E a partir daí ficou muito claro que a pena vai aumentar e que o diálogo sumiu. Politicamente, é verdade, Tosi, é cada vez mais difícil imaginar uma saída para o que tem acontecido. Agora, por onde tentam se buscar alternativas? Uma das rotas, como eu mencionei, é a judicialização. Olha que curioso. Em que empresas americanas aliadas a brasileiras mobilizam o judiciário americano sob o argumento de proteção do seu direito de propriedade. Aliás, uma empresa importadora de suco entrou com uma ação recente no Tribunal de Comércio Internacional em Nova York pedindo uma liminar, dizendo, com razão, que a tendência, se nada for feito, é que toda essa infraestrutura e esse comércio de suco de laranja provocará uma quebradeira em escala. Agora, indo direto ao ponto, solução política quase impossível.
Pois olha, quem chegou agora foi o André Marcília. Vamos dar boas-vindas. Tudo bem, Marcília? Tudo certo? Seja bem-vindo. Tudo bom, Tosi? Um minutinho. Cumprimento vocês. Deixa eu já te falar, desculpa te interromper, é que o Scorsin está dando sinal de gato para você e o Vargas acabou de trucar e você tem que decidir se vai ou não. Mas ele pode estar blefando, viu? Pois é, você sabe que eu não sei jogar truco, então eu fico fora Então dessa. não está entendendo o que fala, o que está acontecendo. Eu, no máximo, eu sei jogar rouba-monte, no máximo. Aliás, esse é um defeito que eu tenho, talvez até por isso que eu tenha uma certa dificuldade de ter simpatia pelo governo Lula. Eu não sei jogar cartas, né? E também não sou muito, gosto no máximo de um vinho, não sou chegado em outras bebidas. Mas eu peço aqui desculpas agora públicas, porque fiquei preso no trânsito infernal dessa cidade de São Paulo. Queria muito receber aí um convite acolhedor de Curitiba, que não tem trânsito, não é isso? Curitiba não tem trânsito e, enfim, quem sabe não me mudo para ir qualquer hora. Aqui é um inferno incrível, toda hora do dia, a gente fica rifado sempre. Mas olha, o Marcília parece ser um espécime raro de profissional do direito que não jogou na faculdade truco, né? Eu pensei que não existissem. Eu ficava estudando. Fico bem desconfiado agora do Marcília, bem desconfiado. Mas eu queria aproveitar o gancho do Vargas, antes de você passar, Tosi. Vargas, até aproveitar o teu conhecimento geopolítico, e essa questão não é uma saída política, né? O que significa dizer que a própria diplomacia, de certo modo, está de mãos amarradas. Mas eu não sei se faz sentido essa pergunta, mas uma possibilidade, né, de reabrir-se pelo menos o canal político ou diplomático, me parece que o ministro Barroso deu. Quando ele fala, a primeira vez que o ministro faz a cartinha, ele fala lá, o governo americano, o presidente Trump, ele está mal informado a respeito do que está acontecendo. E o ponto central do Trump, e ele só insiste nisso, é o julgamento do tal do Bolsonaro. Se o Trump está mal informado, não seria essa uma forma de abrir o canal com o Trump? Meu senhor, o senhor está mal informado, deixa eu lhe informar o que está acontecendo e apresentar para o Trump, né? Já que tudo está sendo feito tão bem feitinho, não seria tão simples informá-lo do que está acontecendo e o Trump, puxa vida, o Eduardo Bolsonaro está de sacanagem, está me enganando aqui. Estou sendo irônico, mas não seria essa uma forma de abrir um canal? Quer dizer, porque o Alckmin ele deu a declaração que na conversa que ele teve com a sua contraparte americana, ele disse assim, quero conversar e deixar os lados, a questão econômica e ideológica de lado. A melhor forma de deixar a questão política e ideológica de lado e focar no econômico é justamente informar do fato, mostrar que está tudo sendo feito de acordo com a lei, que isso aqui é uma democracia pujante, que está funcionando muito bem e que a gente pode então conversar sobre a economia. Eu sei que o governo brasileiro não vai ter muita dificuldade de convencer, né, e de bem informar o Trump, mas essa não seria uma possibilidade? Quer dizer, a própria recusa, né, de se informar o governo americano já não é um sinal de que quem está fechando a porta política é mais nós do que eles? Olha, Scorsin, eu concordo com você que os sinais dados pelo Brasil ao governo americano foram enfáticos de hostilidade, desinteresse ou muitas vezes de desprezo, não é? O Lula explicitamente apoiou a candidata de oposição ao Trump. Não foi à posse e não mandou nenhuma autoridade. Não adotou nenhuma medida ou iniciativa para reconectar diretamente com Trump desde o momento em que Trump assume o poder. Ao contrário, resolveu explicitamente embarcar na canoa chinesa aliada à Rússia e se manifestar sobre temas de alta sensibilidade da segurança nacional americana, inclusive a guerra entre Israel e o Irã, entre outros temas dos mais sensíveis, não apenas para os interesses e a orientação ideológica dos republicanos, mas de toda a elite intelectual, política e econômica daquele país. O Lula não entrou numa zona de tensão apenas com quem é aliado, amigo do Trump, mas com todas as lideranças do ambiente acadêmico, intelectual, político, que são imensamente hostis aos aliados que Lula tem adotado como parceiros de primeira hora aqui no Brasil. Agora, será que neste ambiente seria possível destensionar a relação, deixando mais claro que aqueles temas que são absolutamente sensíveis, que o governo Trump deixou claro,
não serão, digamos assim, tratados como prioridade no Brasil num primeiro momento? Hipoteticamente, falando pelo menos em tese, talvez sim. Mas o que exatamente deveria ser feito para essa porta se reabrir? Primeiro, desfazer a decisão sobre regulação das big techs e das mídias sociais pelo Supremo no Brasil. Segundo, interromper ou transferir competências para investigação e análise dos atos de 8 de janeiro e que agora podem resultar, inclusive, na prisão de Bolsonaro. Terceiro, abandonar o barco dos BRICS, deixando muito claro que nessa tensão entre dois mundos que colocam o Brasil no meio, o Brasil optará por uma posição de imparcialidade ou de neutralidade. E, a partir daí, espera manter laços de amizade, porém comerciais, com ambos os lados. Será que é possível imaginar o Brasil caminhando por essa rota estreita? Eu acho altamente improvável. Sem isso, acho igualmente improvável que o governo americano recue. Bom, eu quero mostrar mais um trecho do discurso do Lula hoje, lá em Minas Gerais, em que ele voltou a dizer que as Big Techs serão regulamentadas no Brasil e ironizou as declarações de Trump de que a caça às bruxas, ou seja, a perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores, precisa acabar. Alguém aqui acredita em bruxa para ter caça às bruxas? Eu não acredito. Então é o seguinte, mandou uma carta, pare imediatamente de perseguir o Bolsonaro. A justiça não pode punir Bolsonaro. Foi a primeira coisa que ele fez. Um desaforo de respeito com o Brasil e com a justiça brasileira. Depois ele disse, as nossas big techs, as nossas empresas, sabe, que publica tudo, Google, não pode ser controlada. Não pode ter controle, porque isso ferir a liberdade de expressão. Não. O que nós queremos é evitar a liberdade de agressão. O que nós não queremos é que essa rede fique transmitindo ódio dos adolescentes, coisa ruim, sabe, provocação, mentiras. E nós vamos proteger o nosso povo. E aqui dentro do Brasil elas serão regulamentadas. De novo eu jogo essa fala pro Marcília. Marcília está cansado de ouvir essa fala aí, Marcília, para comentar. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Marcília, você não está entendendo, tá aí mais uma vez o recado. Eles querem vencer pelo cansaço, né? É aquela história de se eu ficar repetindo, quem sabe uma hora o povo acredita. E é possível. A gente infelizmente vive num Brasil em que as pessoas não leem, né? Então, se você ficar repetindo na TV a todo momento, liberdade de expressão não é de agressão, o Moraes fica repetindo isso, terra sem lei não é liberdade de agressão, então, enfim, uma hora isso cola, infelizmente. Cola a ponto do Lula ter usado, né? O Lula é um desses que não leem nada no país. Então, óbvio que ao ouvir o Moraes gritar em caixa alta, né? Aliás, essa decisão última do Moraes, né? Ela, enfim, tinha erros de português que eu acho que, enfim, o Lula talvez possa compreendê-la. Mas o que, em razão disso, né? Talvez ele se sinta bastante próximo da decisão. Mas o ponto é esse. O ponto é que são slogans. Você percebe? A gente não está diante de um debate. É um slogan. É muito curioso, inclusive, como o Moraes... O Lula, tudo bem, o Lula é um político, o Moraes não é. Ou é? Eu não sei. É um juiz, não é? E um juiz, ele não faz slogan. Slogan é coisa de político. Político é que usa slogan, né? Então, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. O Brasil é para todos, né? O Brasil acima de todos. Isso é slogan de político. De direita, de esquerda, de todos. Faz parte do jogo político a utilização de slogans. Agora, a gente está aqui numa discussão jurídica, né? Liberdade de expressão não é de agressão, não é terra sem lei, a justiça é cega, mas não é tola, né? Essas coisas todas, a gente está num terreno que não é de discussão jurídica. Não adianta botar em negrito, gritar em caixa alta, botar exclamação. Isso tudo é linguagem ou da política ou das redes sociais.
Eu acho que o ministro Moraes nem é da política e ele não saiu das redes sociais, inclusive, e quer controlar porque é tóxica. Não sei por quê, portanto ele fica proferindo esses slogans. E o Lula está repetindo, que é uma bobagem, porque liberdade de expressão é também, não só, mas também liberdade de agressão. Por quê? Porque agressão é um termo que não é ilícito. Agredir fisicamente alguém é ilícito. O que é agredir fisicamente alguém? É eu dar um murro na cara de alguém. Isso é crime. Muito bem. Agora, como é que eu agrido? Como é que eu impeço alguém de se sentir agredido pela minha fala? Como eu posso lidar com isso? Como eu posso fazer com que ninguém se sinta agredido nunca pelo que eu falo? Não tem como. Alguém haverá de se sentir agredido por tudo, por alguma coisa. Tem o José que vai se sentir agredido por eu falar A, tem a Maria que vai se sentir agredida por eu falar B, e tem o Pedro que vai se sentir agredido por eu falar C. E aí? E se eles trocarem? Aí depois o João sente porque eu falei C, agredido, a Maria, e assim por diante. Quer dizer, eu nunca posso falar nada. A gente, infelizmente, vulgarizou a liberdade de expressão no país de tal maneira que não dá para a gente mais se sentir seguro com nenhuma utilização, com nenhum exercício da liberdade. E esse é o terreno que eu acho que o Lula gosta de transitar, que é o lugar de tudo pode ser qualquer coisa. Para a autoridade pública, esse é o lugar mais fácil de governar. Quando todo mundo está com medo de tudo, quando ninguém mais sabe o que pode e o que não pode, nesse lugar, sobretudo os governos autoritários, florescem. A gente vai falar daqui a pouco, nós estamos exatamente no meio de um debate meio esquisito, meio esdrúxulo, de se o presidente, o ex-presidente da República, pode ou não dar entrevista, e se essa entrevista, por acaso, vazar para a rede social, se alguém tirar um trecho, fizer um corte, ele poderá ser preso. Então, ele pode, absolutamente pode dar entrevista, pode fazer o discurso, mas se for para a rede social e alguém fizer um corte que desagrade ao ministro do STF, ele poderá ser preso. Algo inédito, eu queria acreditar, né, na história da regulamentação do país. Mas a gente vai falar já daqui a pouco. Agora, Vargas, regulamentação das redes sociais. O Lula diz que vem e não tem choro, né, prometendo essa regulamentação, taxação das big techs, que é um dos pontos, né, de atrito com os Estados Unidos, dobrando a aposta novamente. Você entende que essa regulamentação passa no Congresso desse contexto atual, Vargas, porque também o próprio Congresso vai ter que segurar alguma coisa aí, né? Não vai poder embarcar nessa briga abertamente, frontalmente contra o governo americano. Veja a situação em que a gente se encontra, não é, Tosi? Inicialmente, o Congresso havia optado por não avançar com a regulamentação das mídias sociais. Chegou a se propor um projeto que começou a ser discutido, avançou em uma das casas, e logo depois os próprios líderes acharam por bem não avançar nesse tema por hora. Ao mesmo tempo, o Supremo atropelou. Apresentou lá o seu protocolo regulamentar, definiu quem é que vai fiscalizar de que maneira, como isso vai funcionar e devolve a batata quente agora para o Congresso. Eu creio, Tosi, tem uma frase que eu gosto muito, que na vida ou na política, tão ou mais importante do que saber o que é certo, é saber o que vem primeiro. É importante saber a ordem dos fatores para se chegar no resultado que se espera. Em outras palavras, não basta ter um desejo ideal adequado se você não souber caminhar para chegar até lá. Essa caminhada pode exigir, em alguns casos, bater de frente, enfrentar, superar desafios, mas também exige sabedoria para saber quando não entrar numa briga. Aliás, eu creio que foi exatamente esta posição adotada pela Europa, que até o ano passado dava como favas contadas que teria sido tomada a decisão de regulamentar de forma muito dura as big techs lá na Europa. E, aliás, inúmeras leis, projetos, decisões, artigos, um consenso europeu de que era importante botar as big techs no seu devido lugar. Até que o vice-presidente bate à porta de Munique, faz um discurso muito duro defendendo a liberdade de expressão e deixando muito claro que as big techs são um tema de segurança e de estratégia altamente relevantes para os Estados Unidos da América. No mesmo momento em que entram outros temas na agenda, com a guerra tarifária, negociações e Europa,
sabiamente, a meu ver, decide sobrestar essa discussão. Deixe isso de lado, para a gente não misturar os problemas e vamos, portanto, priorizar aquilo que deve vir primeiro. Com a decisão do Supremo, essa opção foi retirada do Congresso Nacional. Na verdade, o Brasil já embarcou em um processo de regulação que já impõe custos e riscos sobre as mídias sociais e que, na verdade, expõe a todos nós. A depender do que falarmos e como falarmos, podemos acabar sendo pego por essa teia regulatória kafkaniana. Mas, seja como for, o que o Congresso vai fazer agora? Eu acho que eles estão refletindo cuidadosamente, duramente, o que pode ou o que deve ser feito. E a verdade, me parece, que não tem uma solução muito óbvia ou muito fácil. Porque iniciar um novo debate regulatório, ainda que com o objetivo de desfazer ou de mitigar aquilo que o Supremo fez, dificilmente vai ser interpretado lá fora como uma decisão, digamos assim, mais amistosa ou mais aliada à liberdade de expressão. Por outro lado, não fazer nada, a gente sabe onde isso tudo vai parar. Às vezes dá a impressão que amarraram as mãos dos brasileiros, né? A ministra Carmen Lúcia diz que são 230 milhões de tiranos, pequenos tiranos, que não pode existir isso. Mas, na verdade, esses pequenos tiranos que não existem, né, estão todos de mãos amarradas e caminhando para esse precipício. Esse é o problema, né? Estamos caminhando para um precipício, sabendo que tem um buraco ali adiante, mas vamos marchar, pessoal, porque vai dar boa, né? Como diz o Jorge, vai dar boa. Mais ou menos isso. Mas o que é interessante dessa questão das Big Techs também é importante dizer, né? Quando o Lula faz o discurso dele, aqui vai ser regulamentado, né? Nós estamos num contexto político eleitoreiro, né? Porque quando você olha para dentro, não conseguiu se fazer essa regulamentação desde o começo do governo que eles tentam, né? O STF é apelão, né? Para tentar forçar algo que está vindo agora digamos, o contra-ataque lá do Trump por conta dessas coisas. Então, concordo plenamente com o Vargas. O que é interessante é que, voltando para o Congresso, essa dimensão, eu não sei o quanto, para o Congresso se movimentar, eu acho que as coisas terão que se tornar mais concretas. O que eu quero dizer por mais concretas? Essas ameaças, ou digamos assim, o Congresso, ele dá truco, ele quer saber, ele quer ver a tua carta. Ele quer que você bote um espelhinho ali para ele ver se você tem mesmo. Ele só vai quando ele sabe o que está acontecendo, né? Isso em geral, a política em geral do Brasil, o Centrão, ela é movida muito mais por interesse do que por valores. Em geral, a política brasileira, ela tem se estruturado na base quem tem acesso a quem tem poder e dinheiro, ou seja, quem é do governo, se movimenta pelos seus interesses. Quem não tem esse acesso, que fica na oposição, resta transformar valores nos seus interesses. Uma vez que se torna governo, esses valores deixam muito rapidinho, ficam muito rápido de lado e os interesses passam a falar mais altos. O petismo é o melhor exemplo disso, porque ele passou anos na oposição, conseguindo ter um verniz de uma certa superioridade moral em relação à situação. Mas no que eles entraram, foram os responsáveis pelos maiores escândalos de corrupção da história brasileira. Quando eu olho para o Centrão, e é o Centrão quem vai decidir isso, por isso que não é uma questão de ser direita ou esquerda, é o Centrão. Esse Centrão, em geral, ele se move pelos interesses. Esses interesses, eles têm que se tornar muito palpáveis. Então, de novo, interesse se movimenta por aquele que é dono do poder e o dono do dinheiro. Quem tem mais poder e dinheiro nesse jogo entre Trump e Lula para fazer valer alguma coisa? O que me parece é que dessas bravatas, daqui uns 3 ou 4 lances desse joguinho de xadrez chinfrim que eles estão fazendo, eu acho que quando ficar concreto para pessoas como Alcolumbre, Hugo Mota e mais os líderes do Centrão, eles verão que é menos pior, né, fazer a retirada de Laguna do que tentar continuar avançando. Nesse meio tempo, não é, Escorcim? Imagina a situação do Nordeste, onde que o Lula tem o seu principal eleitorado. Ali tem uma enorme produção de frutas no Vale do São Francisco, frutas que vão apodrecer no pé, que não vão poder ser lançadas sequer no mercado interno, porque causariam um colapso. Manga, que é o principal produto de exportação para os Estados Unidos, não tem para onde colocar, e muitas outras frutas, né? Produtores de laranja já produtores de laranja em São Paulo. Não vão colher, preferem deixar apodrecer do que colher. Então, quando começar a azedar esse suco de laranja, que já está começando, quando isso começar a cobrar o seu preço, vem a pressão do empresariado. E aí você acredita, então, que talvez o Centrão possa, nesse caso, responder... Não ao empresariado, neles mesmos. Porque eu não acredito que o governo americano não vá sancionar também presidentes das casas.
Eu não acho que não vai chegar neles também algum tipo de sanção, fora essa pressão também econômica. Eu acho que quando a coisa chegar neles, o interesse deles vai falar mais alto. Não vai ser valor nenhum, vai ser o interesse deles. Quando eles perceberem isso, aí não vai ter, ainda teremos Paris. Não, com esses congressistas não é assim, não. Mas há quem esteja lendo aí que já houve sinais e advertências de que o Alcolumbre e o Mota estariam na mira para receber sanções. Sim. Há quem esteja lendo nas entrelinhas que se isso acontecer, aí de vez o país e o governo se fecha com o Congresso no discurso nacionalista para se opor aos Estados Unidos, custe o que custar. Você não acredita? Tá, né? Ok. O Vargas sinalizou lá, o Vargas. Eu achei muito interessante o comentário do Escorcim, não apenas esse último, mas o primeiro, porque eu tenho a sensação que a retirada de Laguna já começou, pelo menos entre alguns grupos empresariais. Ali, num primeiro momento, quando veio a crise, a reação natural veja, sozinho, individualmente, talvez eu não seja capaz de abrir uma interlocução com o Trump ou com o primeiro escalão para renegociar tarifas. Então, eu preciso da liderança do governo brasileiro, que é a autoridade legítima, para criar esse canal de contato e negociar uma suspensão ou redução das tarifas. Logo, começaram a perceber que aqui no Brasil as autoridades constituídas não são reconhecidas como negociadores autorizados perante o governo Trump. A partir daí, a chegada da data de imposição das tarifas, no dia 1º de agosto, aliás, vulgo em uma semana, já começa a impor consequências para diversas áreas da economia brasileira. Por exemplo, as vendas de carnes brasileiras para os Estados Unidos caíram 80% no último mês, porque não dá tempo de colocar no navio e chegar lá antes de 1º de agosto. Portanto, todos aqueles que compravam já perceberam que não podem correr esse risco, porque o preço não vai valer a pena. Como consequência de não conseguir articular um canal de diplomacia oficial para negociar tarifas, o empresariado tem abandonado esse barco do governo e cada vez mais buscado, de um lado, estabelecer canais diplomáticos ou de lobbies com empresas, grupos empresariais americanos, e lobby aqui dentro da estrutura jurídica dos Estados Unidos, que é regulamentado, não é? Com clareza do que pode ou não ser feito, o que pode ser pleiteado, para ver se lá eles conseguem modificar a posição e influenciar a decisão do governo. E cada vez mais agora, nos últimos dias, tem também passado a buscar saídas judiciais numa tentativa desesperada de conseguir encontrar uma solução. A própria embaixadora brasileira nos Estados Unidos começou agora um trabalho fragmentado, de formiguinha, de bater na porta de alguns representantes em distritos republicanos para tentar, passo a passo, ir construindo algum canal de contato ou de apoio para ver se a posição lá nos Estados Unidos muda. Mas só para dizer que tudo isso já é uma sinalização de que boa parte do empresariado começou a se retirar de Laguna. Quero ouvir o Marcília, mas Marcília, deixa eu emendar aqui com uma fala curtinha do presidente Lula hoje, a última que a gente vai mostrar, e daí você comenta. O presidente petista insistiu que é Trump quem deve telefonar para ele. Se o Trump tem um problema com o Brasil, diga qual é o problema. Diga. Bom, Marcília, alguma chance você acha de a Casa Branca acionar aquele telefone vermelho, né? O telefone vermelho. E falar, põe o Lula aí na linha, quero conversar com ele. Ele tem razão, eu preciso chamar para uma fala mais de perto. Alguma chance, Marcília? Olha, primeiro, você falou que a última fala do Lula, por favor, né? Eu imploro para que de fato seja. Eu acho difícil colocar os dois na linha, porque, como todos sabemos, nenhum deles fala português. Então, não sei como eles se entenderiam. Agora, de qualquer maneira, né, o Lula ele tem praticado aquilo que ele acusou boa parte das pessoas, e não só ele, mas o seu governo, de fazer, que é o negacionismo, né? O Lula está em negação. E isso também merece um divã, né? Não apenas, como a gente falou ontem, o Marco Aurélio tinha recomendado isso ao Moraes. Eu acho que assim que acabar uma sessão pode entrar na outra o Lula, porque ele está em negação. Não é de hoje,
desde o início, e essa fala última ilustra bem isso. Se o Trump tem algum problema com o Brasil, diga. Ele já disse, ele está dizendo, Lula, ele está dizendo sem parar, todo dia ele está dizendo. Hoje mesmo, agora, foi dito novamente. O Rubio deu outra declaração, que foi inclusive traduzida, para ninguém ter risco de não entender o inglês, que estava na mensagem do secretário, foi traduzida pela Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos dizendo qual é o problema. O problema é esse. Quer dizer, a gente que não quer entender, não quer entender. Quer dizer, e aí qual é a chance de abrir uma porta para a negociação se o Lula ele tem esse tipo de fala, esse tipo de postura? E outra, se você quer negociar com alguém, você não fala isso num palanque, com um chapéu Panamá na cabeça aos berros. Você fala isso com um terno, numa declaração, por exemplo, para um horário, uma cadeia nacional, não sei o que, etc. Ou, enfim, por meio do seu porta-voz, enfim, um troço desse. Porque você imagina só chegar essa imagem do Lula vermelho de gritar em cima do palanque com o chapéu Panamá dizendo que quer conversar com o Trump. Então, não é isso que vai ser lá recebido. Não é dessa forma que o Lula vai ser ouvido, é claro. Então, me parece óbvio que isso é só um discurso para o povo, para a claque, para o público dele, o eleitorado dele. Ele não está preocupado com o Brasil quando ele faz isso. Se ele estiver interessado em resolver a questão do Brasil, ele precisa procurar os meios adequados para se fazer ouvir. Imagina só, se isso é um recado para o Trump, ou isso pode ser um recado para o Trump, né? Então, o Lula está no negacionismo, e nos locais adequados, ou as pessoas adequadas que podem falar em nome dele, não estão falando. Tanto que foi uma comitiva de senadores para não ser ouvido, ou por ser ouvido em terceiro escalão lá dos Estados Unidos, no dia anterior à tarifa. No dia anterior eles vão chegar lá. Imagina. Não sei se porque faltou gasolina no avião da FAB, se a passagem está cara, eu não sei o que é. Mas a gente está brincando com essa situação. Com toda a situação. O Moraes tem agido de uma forma totalmente intempestiva para falar de uma forma branda. O Lula tem agido só de forma política e negacionista e me parece que é isso. Todo mundo ali está preocupado só com a eleição, preocupado só com o palanque, só com, de alguma forma, ressalvar sua biografia. Nesses dias mesmo, depois o Barroso negou esses últimos dias, mas, veja, no meio dessa tragédia toda, nós tivemos uma declaração que saiu no jornal dizendo que um dos ministros teria dito sempre haverá Paris quando eles foram impedidos de entrar nos Estados Unidos. Então, desse tipo essa falta de sobriedade que impede que a gente seja ouvido a sério, seja levado a sério lá fora. Parece que não há nenhum recuo nesse sentido de nenhuma das autoridades públicas brasileiras. Olha, no mercado financeiro, alguns operadores deram o seguinte apelido à política comercial de Trump. É o Taco Trade, uma abreviação das palavras Trump always chickens out, que numa tradução adaptada, livre, aí quer dizer que o Trump sempre acaba amarelando, sempre amarela, nas decisões de tarifaços. Ameaça muito, mas acaba voltando atrás. Mas será que bem na vez do Brasil pode ser a oportunidade de o Trump, irritado com essa história de que ele é amarelo, desmentir o ditado, né? E tudo se encaminha para isso, né? Porque nós não temos tamanha importância geopolítica que imaginamos, né, ter, a ponto de fazer ele retroceder primeiro e assim o nosso líder com o chapéu Panamá gritando em comício sair como vencedor. O Trump, como jogador de pôquer, como a gente disse, está jogando em silêncio. E alguma chance, assim, na tua avaliação, de bem na nossa vez ele decidir, não, essa história de que eu sempre amarelo não é assim e vocês verão? Acho que duas coisas aí. Acho que inventar esse taco cedo demais. Porque se num primeiro momento parece que o Trump deu uma recuada, é só olhar agora os efeitos que toda essa política vem causando. Foi anunciado um acordo comercial histórico com o Japão.
em coisas que os americanos nunca tinham conseguido entrar naquele mercado. A União Europeia diz que está prestes também a realizar um acordo semelhante. O Vargas lembrou bem, quer dizer, a questão da regulação das Big Tech já foi deixada de lado. Então esse Trump always chickens out, ele sempre recua com relação às tarifas, está dentro de um contexto de negociação. Né? Aquela velha negociação, como nós somos do direito, a gente sabe muito bem. Quando você vai fazer um acordo judicial, você sempre pede o dobro do que você quer de fato. Né? Porque vai ter a negociação e você vai diminuindo aquilo até chegar mais ou menos no que você espera. Me parece que o Trump sempre fez isso, em todas as tratativas dele. Né? Nunca foi o interesse de botar 100, 50, não. Partimos daqui para negociar, para chegar em alguma coisa que seja razoável para ambas as partes, ainda que seja mais razoável para eles, porque tem mais poder do que para os outros. Então, acho que isso já não se aplica naquilo que eles dizem que o Trump recuou. Não acho que tenha sido assim e acho que ele começa a angariar frutos. Embora os problemas dessas tarifas internamente, eu acho que ainda podem aparecer a partir do segundo semestre. Pelo menos é o que os especialistas dizem. Eu não sei se o Trump também se aguenta tanto assim. Né? Se eu não me engano, eu acho que na época que Napoleão dominou a Europa, ele também tinha feito esse negócio de tarifa com a Inglaterra, botou tarifa, ninguém podia comprar e o Napoleão não acabou bem. Né? Ele acabou perdendo muito poder interno por conta disso. A segunda coisa é que o caso brasileiro ele é peculiar, ele é diferente de todos os outros. Né? Primeiro, o Brasil na fila do pão, ele é um nada, né? Quase um nada. Né? A importância geopolítica do Brasil ela é relevante em função da América, né? daquela visão da América como um todo. Então, quer dizer, o maior país da América do Sul é o mais importante daqui. É óbvio que não é bom que tenha um quintal aqui da China ou algo parecido. Então, nesse sentido, eu acho que os Estados Unidos vão lutar pelo Brasil. Mas em termos de economia, de trocas econômicas, etc. e tal, o tarifaço brasileiro que já existia em relação aos Estados Unidos já era gigantesco. Com 50% ainda não é maior do que o que a gente já cobrava dos Estados Unidos. E tem essa questão peculiar que eu acho que o caso brasileiro vai se tornar um leading case, como dizem os americanos. Vai ser aquele caso exemplar a respeito dessa dimensão política de censura, de liberdade de expressão e da questão das Big Techs. Me parece que a questão do Jair Bolsonaro ela é personalizada por uma questão, acho que pessoal também do Trump, mas também porque ele é o exemplo concreto dessa dimensão censória que o Brasil passou do ponto há muito tempo com relação a isso. É mais fácil o Trump pesar a mão com um país como o Brasil para conseguir dar o recado a respeito dessa situação de maneira política do que com a União Europeia, do que com outros países nos quais a negociação tem que ser feita de outra maneira. Então, eu nem acho que seja verdade esse negócio do taco e acho que, mesmo que seja, né, se for assim mesmo, o Brasil deu azar mesmo, porque nós não temos força suficiente para fazer com que ele chickens out. Já falamos que tem empresário, né, fazendo esse esforço de negociar, abriu um canal de negociação por lá, inclusive empresários americanos entrando na justiça, alegando que o Trump não poderia fazer isso. Temos a nossa comissão de senadores, como bem observou o Marcília, vai chegar lá no dia 28. Vai chegar para assistir o espetáculo do início das sanções fora do fogaréu. O fogaréu vai estar acontecendo aqui, eles vão estar de longe assistindo. Ô Tosi, quando eles chegarem lá, já vai ter a gente já vai estar tarifado na Austrália. Exato. Eles estão, Vargas, parece que indo apagar um incêndio sem levar nem sequer um baldinho, né? Uma caneca dessa aqui para ajudar a apagar o incêndio. É inócua, pelo menos. Assim, eu imagino que seja inócua. Claro que os movimentos políticos eles precisam acontecer, eles vão lá visitar o legislativo, tentar qualquer abertura, mas é uma muralha, pior do que aquela muralha lá que eles têm na divisa com o México para escalar, né? E com mais guarda, mais bem guardada, mais bem vigiada, o desafio e tanto. Vargas, se você quiser comentar, deixa eu só convidar antes os nossos espectadores que apoiam o Última Análise e apoiam o nosso jornalismo independente, combativo e corajoso, que considere ser assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta está com uma promoção especial e acompanhe tudo o que acontece no país e no mundo por meio desse jornal centenário. Notícias, análises e opiniões de quem acredita num país melhor. Aproveite a oferta especial do nosso Plano Total e tenha acesso a todo o conteúdo da Gazeta sem barreiras. A promoção é de R$ 27,90 por apenas R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. Para tanto, acesse gazetadopovo.com.br/oferta e garanta 80% de desconto. Leia, interaja e compartilhe o conteúdo do melhor jornal do país, o jornal mais independente, o jornal mais imparcial. Vargas, sobre o pessoal que vai lá tentar apagar o incêndio,
alguma observação? Porque a gente quer falar ainda hoje sobre a situação do Felipe Martins e ainda a resposta do Alexandre de Moraes, né? As respostas dele e a briga dele com o português também. Mais tenso ou mais tenso? Hoje, pra gente falar. Mais, né? Mais isso. Mais, né? então mais. Tá. Tosi, tem um debate que está ganhando muito fôlego em ciência política, em diplomacia econômica, de tentar teorizar sobre as estratégias que os líderes utilizam na sua posição e postura nessas negociações internacionais. E muita gente revive o que se tornou, resgata o que já se tornou uma espécie de campo da literatura diplomática chamada Madman Theory, que seria a teoria do louco. E usam isso para se referir ao que o Nixon fazia na época da Guerra do Vietnã, que queria sempre se mostrar irracional, imprevisível, porque justamente nessas relações tensas, você não quer dar indícios que permita ao seu adversário prever o seu próximo passo. E com isso também você mantém a sua capacidade de imprevisibilidade, portanto, sua vantagem na hora de negociar ou de estabelecer propostas que possam ser aceitas, até por receio do que você possa fazer no próximo passo na relação com o adversário. E agora se utiliza essa mesma percepção para analisar o que o Trump tem feito. Então parece um pouco errático, parece irracional, mas para muitos seria uma espécie de postura que caracteriza uma personalidade, mas que também faria algum sentido em um ambiente de negociações diplomáticas em sequência, de alta tensão, em que você quer justamente colocar o seu adversário em uma situação de instabilidade para poder alcançar um acordo que seja mais benéfico na prática a você. Me parece, no entanto, que essa teoria não se aplica ao Brasil. E, infelizmente, eu creio que o que está acontecendo com o Brasil não é simplesmente um jogo racional, estratégico, em que eu vou dobrar a aposta, ameaçar daqui, mesmo sabendo que eu tenho uma vantagem econômica e comercial histórica com esse país, mas que me permita ali renegociar algumas condições para chegar a um novo ponto de equilíbrio mais vantajoso. Eu não creio que é isso que está acontecendo com o Brasil. Eu acho que o que acontece com o Brasil agora é uma disputa ideológica pessoal, em que o Brasil, como o próprio Scorsin mencionou, está sendo visto como um case de como os Estados Unidos irão tratar aqueles que afrontam, que desafiam, que hostilizam e que querem, de certo modo, criar estruturas, apoios que ameacem alguns dos interesses mais fundamentais dos Estados Unidos. Então, essa Madman Theory pode até explicar o que o Trump tem feito com a China, com a Indonésia, com o Japão, com o Reino Unido, todos os países com os quais ele conseguiu algum acordo. Mas, sinceramente, eu acho mais fácil agora os Estados Unidos fazerem um acordo com a Rússia do que com o Brasil. Puxa vida, hein? Que ponto que chegamos. Olha só, vamos falar um pouco de literatura agora? Alguém pode perguntar, mas literatura nesse momento? Não, é que a gente está vivendo um momento kafkiano no país, que foi hoje o depoimento do Felipe Martins e a saga porque está passando o ex-assessor internacional do Jair Bolsonaro. Ele afirmou que é um preso político na audiência do STF. Ele prestou depoimento na primeira turma do STF e fez essas declarações. Vamos ouvir, a gente tem um trecho separado aqui. Nós vivemos um momento em que o meu nome circula no país há 2 anos. O meu caso é mencionado nas redes sociais diariamente. O meu nome é mencionado nas notícias diariamente. E até agora eu não tive a oportunidade de me defender. Essa é a primeira ocasião em que eu posso, evidentemente, falar. E o que eu tenho falado quando eu posso falar com a minha esposa, com o meu pai, com os meus advogados, para que eles comuniquem isso na defesa? Eu tenho a convicção, como eu disse, de que eu sou um preso político, eu tenho a convicção de que a minha prisão ela não se deu com justa causa, ela se deu em claro desvio de finalidade. A viagem não existiu, o meu local era sabido, era certo, haviam informações nos autos 4 meses antes que davam conta de que esse local era sabido. Essas informações estavam disponíveis tanto à Polícia Federal quanto à Procuradoria-Geral da República, quanto ao ministro relator. Isso consta dos autos, foi inclusive matéria de recursos apresentados por nós. Então,
eu tenho essa convicção. A prisão ocorreu com base numa viagem que eu não fiz, que não existiu. Você acompanhou boa parte, quase todo o depoimento dele, né? E lembrou muito da situação descrita no livro O Processo, do Franz Kafka, que o camarada é acusado de um crime que ele não sabe qual é e todos os seus direitos são cassados. O Felipe Martins, a gente tem que lembrar que ele está proibido de se manifestar em redes sociais e não pode sequer se deixar ser fotografado por alguém. Ele está apagado da vida pública do país por uma viagem que ele não fez, que está mais do que comprovado. Há 2 anos. A decisão que o Moraes tenta emplacar contra Bolsonaro é precisamente aquela que se aplica a Felipe Martins há 2 anos. E se o Brasil é um leading case desses casos de censura, né, no mundo, o caso do Felipe Martins vai ser o leading case do nosso leading case. Talvez nenhum outro fique tão explícito o absurdo que está sendo cometido com essa perseguição judicial. Vale muito a pena, o interrogatório demora quase 2 horas, é muita coisa, mas não foi somente ele falando, foi uma produção de prova documental durante o interrogatório, inclusive. Ele demonstra ali, o advogado habilmente foi utilizando de registros do telefone de celular, de GPS, de entrada, saída em lugares, mostrando os documentos que foram juntados junto com o interrogatório, que eram documentos que eles haviam pedido no próprio processo para que fossem requisitados para provar que ele não estava na tal da reunião supostamente que se combinou o golpe, nos dias da tal da viagem. Tudo isso foi negado, foi recusado de ser dado e informado para eles. Eles conseguiram essa documentação por outras vias, através de pedidos na área civil pelo portal da transparência, nas próprias empresas, com ações judiciais. Eles foram coletando documentos para poder provar que aquilo que a PGR estava acusando não poderia ser verdade. É muito consistente. Claro que eu não conheço o processo, tem que ter toda uma discussão, mas é muito mais grave do que parece, né? Muito mais grave. Os 6 meses que ele passou preso, a única razão pela qual ele foi preso é por conta da suposta viagem, que não aparece na denúncia. A própria PGR desistiu da coisa que ele viajou com o Bolsonaro para fugir lá para os Estados Unidos, não aparece. Ele ficou preso 6 meses por conta disso, sem maiores satisfações. Há um relato de tortura mesmo que aconteceu nesse período. É um interrogatório muito emblemático, porque o Felipe se comunica muito bem, ele se manteve muito sereno. Dá para se ter uma dimensão do estrago, né, que foi causado na vida dele. E não há como, era até engraçado, porque como foi online, né, você consegue ver as caras de todo mundo ali na frente. Quem tiver curiosidade, tá no YouTube, imagino que ele esteja no ar, ver a cara dos dois promotores, 2 procuradores representando a PGR. O desconforto deles em escutar e ver aquelas coisas, porque eles fazem umas perguntas tentando, cheio de ilações, cheio de suposições, né, não tendo documentação nenhuma, e depois vem a parte em que esses documentos são apresentados. É uma coisa assim de você ficar estarrecido, de você ficar triste com a situação brasileira, obviamente com compaixão pela situação do Felipe, e é kafkaniano mesmo, porque durante muito tempo ele não sabia por que ele estava preso. Ele só foi saber daquilo que estava sendo acusado pela imprensa, só foi saber de minuta de golpe pela imprensa, só foi saber... Acesso às coisas não eram dadas, não foram dadas. É um negócio tão surreal que se o Kafka tivesse acesso, ele não conseguiria inventar, ele só faria o relato daquilo que está acontecendo no Brasil. É realmente muito absurdo. Marcília, isso vai além de ser um mero erro judicial, mais uma maldade judicial que se praticou e que se pratica contra o Felipe Martins? Eu discordo que seja kafkiano e discordo que seja um erro judicial. Por uma simples questão. Kafka, o personagem Kafka, não sabia realmente por que estava sendo preso. Aqui a gente sabe. A gente sabe. Todos nós sabemos. Ele estava sendo preso para delatar. É por isso que ele foi preso. É isso que a gente precisa entender. E vou dizer mais. Não é um erro judicial. É um cálculo judicial. É um cálculo judicial. Não foi só com ele. Só que ele foi o único a resistir a isso. E isso é que fez com que ninguém mais ali dentro do judiciário, da PGR, enfim, aquilo desestabilizou o sistema. Aquilo que estava preparado para ele é o que prepararam para o Cid. Só que ele não foi o Cid. Curiosamente, o Cid, um militar, não resistiu. Ele, um civil, resistiu. De fato, ele fala muito bem, salvo engano, é até advogado,
E não que isso seja qualquer mérito, porque hoje em dia os advogados são os que pior falam, inclusive os juízes, como a gente viu aí na decisão do ministro. Mas, seja como for, esse é o ponto. É para além de kafkiano, porque ali a gente não sabe por quê. Aqui a gente sabe. Ali pode-se pensar em um erro. Bom, aqui a gente precisa pensar num cálculo. O Felipe Martins, e esse é o fato que precisa estar na mesa, porque a gente fica aqui um pouco às vezes perdido com um monte de ruídos, de questiúnculas relevantes sobre esse caso, porque houve edição do vídeo, houve não sei o quê, enfim, tudo isso é verdade, tudo isso é um abuso, tudo isso é um absurdo, mas esse é um absurdo que é comum a todos os demais. Isso não diminui o absurdo, mas é um absurdo comum a todos os demais. Mas o Felipe, ele tem uma diferença para todos os demais réus. Todos os demais réus têm um fato, e em cima do fato há uma fantasia. Em cima do fato se fantasia. Então, encontrei aqui um papel, vou chamar o papel de minuta do golpe. Vocês estavam numa reunião, a reunião era uma reunião golpista. Se fez uma live, a live era para instigar. Fez uma postagem sobre urna, então essa postagem sobre urna é para desestabilizar o Estado. Então tem os fatos, em cima dos fatos há uma fantasia. Todos os réus estão nessa condição. O Felipe, ele está sendo condenado. E ele ficou preso durante todo esse tempo por um não fato. Por um não fato. É um não fato que o levou a ser preso. Claro, do ponto de vista político, como eu disse, todos nós sabemos, ele provavelmente foi preso, essa é a minha impressão, para delatar. E não delatou. E ao não delatar, desestabilizou o sistema. E ao desestabilizar o sistema, se tornou indigesto. E ao se tornar indigesto, o proibiram de falar. Ninguém quer ouvir a história. Ninguém quer ouvir a história dele dentro do governo, dentro, enfim, do establishment, porque a história dele é claramente uma história de desestabilização desse sistema. A história dele é uma história, enfim, a gente está vendo aí, teve até tortura no meio, segundo o relato dele. Como é que a gente pode lidar com isso como algo natural ou normal? Então, e tudo isso preso por um não fato. O não fato porque ele não viajou, o não fato porque ele não estava na reunião, o não fato porque ele não entregou a minuta, o não fato porque ele não editou nada. Então, quer dizer, ele foi preso e está sendo condenado por não fazer algo, por não estar, por não ter ido, por não pertencer. E isso que é o louco dessa história toda. Não há aqui sequer uma fantasia em cima de um fato. Existe uma fantasia de um fato. Colocaram ele nos lugares, colocaram ele à frente das coisas, fizeram com que ele pertencesse mas ele não estava, ele não foi. Você entende? Esse me parece ser o grande diferencial dele para os demais réus. E não que os demais réus sejam mais culpados ou menos culpados por isso, mas isso torna esse caso enigmático. Torna-se um caso que, intuitivamente, qualquer um, do direito ou não, perceba como um abuso. Justamente porque é intuitivo. Você olha e fala, mas ele está sendo preso por quê? Porque ele não esteve. Ele está sendo preso por quê? Ele não foi, ele não fez. Então não tem uma interpretação discutível. Tem a ausência do fato. Isso me parece que é a essência dessa história, e a gente precisa se apegar a essa essência. Porque as ilegalidades no Brasil acontecem toda hora, inclusive em relação a ele, a defesa, etc. E às vezes isso vira um ruído, cria-se uma névoa e a gente deixa de observar essa essência, que é esse diferencial do caso dele. Por isso o caso dele é enigmático, por isso o caso dele é um símbolo. Um caso enigmático, Daniel Vargas, como foi enigmático o caso de Magnitsky lá na Rússia, que acabou virando nome de lei nos Estados Unidos para punir quem persiga dissidentes, mande para a cadeia, ou mate dissidentes, ou viole os direitos humanos, porque esse Magnitsky foi justamente uma vítima. Daqui a pouco, quem sabe, Felipe Martins pode virar nome de lei lá nos Estados Unidos para marcar a posição. Você disse, Scorsin, antes que
é um leading case, né, que pode ser colocado como leading case. Vargas, você acha que esse realmente pode ser também um caso emblemático para desarmar aquela coisa de que no Brasil as instituições funcionam regularmente, o Poder Judiciário está cumprindo o devido processo legal, tudo está redondinho por aqui, o Trump nem ninguém tem razão ao apontar o dedo sujo para nós? Tem um grande potencial, né, Tosi? E aqui me permita trazer um pouco para a minha área, de estudar a história das instituições e do próprio avanço da democracia ao longo de séculos. E é muito interessante, porque nós sabemos que existem visões diferentes de como um regime democrático, constitucional, funciona e se aprimora ao longo do tempo. E parte desse aprimoramento se dá a partir do momento em que há uma deliberação pública e as regras do jogo são ajustadas para corrigir desvios. Outros entendem que, na verdade, há um processo de seleção de prioridades que acontece pelo voto, que modifica as lideranças e faz também com que, nesse processo, a sociedade amadureça e avança. Mas existe uma terceira visão, e era isso que eu queria destacar, que alguns dos maiores avanços da história da democracia, ao longo dos últimos 100 anos, aconteceu quando uma pessoa impôs a força da sua personalidade sobre as regras do sistema. Isso acontece à direita e isso acontece à esquerda. E para citar um ou outro exemplo de um campo particular, é só a gente observar as grandes transformações que aconteceram nos Estados Unidos no combate ao racismo, em que uma pessoa, Martin Luther King, bate de frente com uma estrutura organizada, aproveitando como motivação, como gatilho, o fato de uma outra pessoa, Rosa Parks, haver sentado em uma cadeira de um ônibus dedicada por lei a pessoas de outra cor. Ela resistiu, foi para a cadeia, e isso foi o gatilho que estimulou uma luta política em que personalidades colocaram o regime à prova. E ao fazer isso, mostraram como esses processos kafkanianos, que parecem muitas vezes irracionais ou nos cegam, e por isso mesmo têm o objetivo de, com isso, amordaçar, amedrontar, fragilizar os indivíduos, na verdade, são menos fortes do que parecem, quando alguém, disposto a impor a força da sua convicção e da sua personalidade contra o sistema, escancara as suas contradições e moralidades, e ao fazer isso também toca intuitivamente o coração das pessoas comuns. E é assim que inúmeras das transformações democráticas mais significativas muitas vezes acontecem. Se tem esse caso, podemos pensar em vários outros. Mahatma Gandhi na Índia, podemos pensar em Madre Teresa de Calcutá, podemos pensar em lideranças brasileiras, que ao seu modo, muitos pagando com a própria vida, verdade seja dita, mas decidem arcar com o custo moral do desacordo. E quando isso é feito e levado ao limite, a capacidade das instituições de nos amordaçar ou de nos calar rapidamente tende a desaparecer. Se será este o caso no julgamento de Felipe aqui no Brasil, nós ainda veremos. Mas o que a teoria mostra é que é assim que as grandes transformações e avanços na democracia costumam acontecer. Quero girar aqui o tema do nosso papo e vamos comentar sobre o esclarecimento que o ministro Alexandre de Moraes fez sobre o que, afinal, está permitido ou não permitido ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele pode ou não dar entrevistas, quais são os limites disso. A gente vai mostrar aqui uma declaração do ministro tentando esclarecer. Vamos lá. Em momento algum, ele escreve, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21 deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção de prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado
para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Tive que puxar o fôlego aqui porque foi uma frase enorme, né? Agora alguém explica, por favor, aí, tá? Afinal, ele pode ou não pode dar entrevista, as entrevistas não podem ser um subterfúgio para cometer crime. Qual que é o critério que ele procurou esclarecer, escreveu, usou caixa alta, usou todos os recursos ali da língua portuguesa? Alguém entendeu aí, Marcília? Ajuda a gente. Você quer que eu responda como alguém formado em direito ou em letras? Começa com o direito, depois você vai para letras. Putz, é duro, né? É duro, olha, puta vida. Que paizinho que a gente foi nascer, hein? Puta, não é fácil não, viu? Viu, Marcília? Viu, Marcília? Vamos lembrar aqui que essa já é a tréplica, né? Uma terceira, segunda tentativa de tentar explicar uma decisão. E exatamente, a será terceira vez que ele tenta no explicar. curso de Direito, como é que o professor ia avaliar esse aluno, né? Se a Dilma for a Eu até vi, até gostei, eu vi, acho que foi no UOL, no Josias de Souza, imagina, dizendo que quem tem que prestar esclarecimentos é o Moraes, porque não dá para entender a decisão dele, e não os advogados da defesa. Realmente, eu concordo com isso. Eu acho que os advogados vão embargar de declaração, falando assim, tá, uma vez eu vi um despacho de um juiz que viralizou e tal, o despacho, o cara falou, o advogado falou, o despacho era, tá, e aí? Era o despacho, porque o juiz não tinha entendido nada, o cara não falava nada, tá, e aí? Intime-se embaixo. Eu acho que é uma boa manifestação para a defesa. Tá, e aí? E o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. É impressionante como, eu não sei se aqui tem algum cálculo, e eu acho muito difícil que tenha algum cálculo, porque inclusive não tem nem o português ele acertou, né? Ele erra, mas, troca mas por mais, a favor, com crase antes, de substantivo masculino, ele confunde, né, a conjunção adversativa com advérbio de intensidade, é um negócio colegial. Agora, para além disso, um erro colegial, né? Alguém chegou e falou assim, poxa, mas foi o estagiário dele que escreveu. Bom, se foi o estagiário dele que escreveu, eu acho que não é perdoável nem para o estagiário. Mas se foi o estagiário dele que escreveu, a minha pergunta é se o estagiário dele é que dá decisões, sem revisão. Bom, então a decisão nula se for o estagiário. Não tem como ter sido o estagiário, impossível. Porque, veja bem, estava em caixa alta aquele trecho em que ele trocou mas pelo mais. O estagiário não tem essa liberdade de usar caixa alta ao seu bel prazer. Quem usa caixa alta é só o próprio magistrado, no momento que ele quer usar caixa alta. A não ser que esse estagiário seja o estagiário mais empoderado do país. Caixa alta, negrito e 3 exclamações. Não é qualquer coisa, é muita coisa. 4 exclamações e mais uma coisa, se não foi ele que escreveu, ele revisou. É pior ainda. 5 exclamações. Vargas ele tem revisou. a solução lá. 5 exclamações. 5 exclamações? Putz, então eu já estou aqui economizando. Que nem parte da imprensa hoje que deu a notícia corrigindo o Moraes, mas não dizendo que ele errou, né? Mas fingindo que ele não errou. Vocês viram isso? Isso também foi muito interessante, né? E isso mostra como um Estado se constrói em cima de um culto à autoridade, né? Como é que a gente vai formando esse tipo de bizarrice dentro do país? Em vez da manchete ser o ministro errou, não sabe usar a língua, a manchete era o ministro disse que a justiça é cega, mas não é tola, de uma forma correta. E pior, né? Porque, veja, quando essa frase de que a justiça é cega, ela não é uma frase no sentido de que a justiça tem um defeito, né? Porque se a gente fala assim, a justiça é cega, mas não é tola, ainda que com correção gramatical, o pressuposto é de que a justiça ela tem um defeito, mas não é burra, não é tola. Só que a justiça ser cega, o Moraes também não entendeu isso. É um benefício da justiça. Ela é cega justamente para não enxergar as partes, ela é cega justamente para não se tornar um instrumento de vingança, como inclusive tem acontecido nas decisões do Moraes. Por exemplo, com o Felipe Martins, que a gente acabou de mencionar. Então ele não entendeu nada. E nós também.
Nem ele, nem nós. É um covarde louco. Ninguém entende nada. Ele não entendeu o que ele decidiu. Imagina nós. Nós, N-O com I-S. Nós não entendeu também nada. Então, só faltou botar esteja preso. Só faltou esteja preso. Ou não esteja preso, já que ele não foi revogado a cautelar. Mas, enfim, não falei nada, falei tudo e não falei nada, mas rapidamente, porque também já está aqui no avançado, o ponto é o seguinte, quando ele permite a entrevista ou o discurso, mas diz que serão punidos atos de terceiros e não deixa claro em que condições, é que ele usa a espada da subjetividade para inibir que o Bolsonaro exerça o direito que ele acabou de dizer que ele poderia exercer, né? E isso tem o que a gente chama, sobretudo mais na área de liberdade de expressão, de efeito inibidor. É uma espécie de censura indireta, porque você não proíbe explicitamente, mas você constrange a pessoa a exercer o direito dela. Tem a impressão que o Bolsonaro está sim autorizado a dar entrevistas e a falar sobre culinária, jogo de futebol, bingo, esse tipo de coisa. Não pode falar sobre truco, hein? O truco agora não é um momento delicado. Mas eu acho que nos programas da Gazeta colocaram um dos títulos que acho que resume muito bem isso aí. Ele tem direito, né, a dar a entrevista desde que ele fique calado. Esse é o direito que lhe foi concedido. E eu concordo, para ser bem breve, porque nós estamos no finalzinho, eu acho que não é nem o advogado que vai ter que explicar essa decisão, nem o professor de letras, eu acho que vai ter que ser um psicólogo. Porque são 5 exclamações, né, Vargas? São 5 exclamações. Eu quero, o professor de português é o Marcílio, mas eu vou fazer aqui um ensaio aqui. 1 exclamação, você está chateado. 2 exclamações, você está muito irritado. 3 exclamações, você está explodindo de raiva. 4 exclamações, sai de perto que eu vou bater em alguém. 5 exclamações é burnout. O cara não está conseguindo mais nada, né? É bem isso aí. Ô Tosi, mas esse é justamente o problema. Eu, quando li, já imaginei, né, a pessoa afundando o dedo nas teclas do computador e, ao fazer isso, tornando explícito algo que a gente presume que o juiz não tenha, que é uma emoção carregada, uma raiva incontida, que ele não consegue disfarçar no momento de comunicar, mesmo por escrita, a sua decisão. Então, a gente pressupõe, em um julgamento tão relevante de um caso tão sensível, que haverá ali um juiz racional, moderado, sereno, capaz de afastar os seus impulsos individuais, as suas emoções, para deixar a razão mais nobre operar com tranquilidade, com transparência. O que faz o Moraes quando bota 5 exclamações é deixar claro para qualquer um que ele está julgando esse caso com raiva. Pois é. Vamos, acho que com um ponto de exclamação só um. Com raiva, eu diria. Com raiva, como diria a Dona Irã Barbosa. Mas não com raiva. Nós vamos encerrar o programa aqui preocupados, claro, porque, como alertou o Vargas ali, esses sinais da linguagem, né, esses signos da linguagem, eles transmitem emoções. E a emoção está transmitida nesse caso, e não é uma emoção boa, né? A gente tem que lidar com isso, todos nós brasileiros. Gente, muito obrigado, com uma exclamação só para vocês, tá? Que é um muito obrigado sincero. Marcília, valeu, obrigado. Vargas, Scorsin, foi um prazer. E para você que esteve com a gente no Última Análise, acompanhe sempre no canal da Gazeta do Povo, de segunda a quinta-feira, e também os nossos outros programas aqui no YouTube. Obrigado e até o nosso próximo encontro.